A minha prima humilhou publicamente o meu filho autista em frente de dezenas de pessoas, por isso fomos embora e ela chamou a CPS e tentou que o meu filho fosse levado embora, sem se aperceber da rapidez com que as coisas podem mudar. A minha prima Inês, 36 anos, e eu éramos próximos quando éramos crianças. Mas a certa altura, ela mudou. Não sei se foi por ter inveja do meu trabalho, ou porque sempre fui o certinho da família enquanto ela sempre foi do tipo que gosta de se exibir. Daquelas que entram numa sala com aquele ar de quem tem tudo controlado, fala alto, adora a competição disfarçada e está sempre a tentar provar que é melhor mãe, melhor profissional, melhor tudo. Casou com um empresário qualquer e desde aí acha-se superior a toda a gente. Ela tem 2 filhas, e sempre que há reuniões de família aquilo vira competição. Traz bolos caseiros caríssimos para os jantares e depois olha de lado para os meus pastéis de nata comprados na pastelaria do bairro. Uma vez até disse, é tão bom o Tiago não ter extracurriculares. Dá para respirar, não é? Como se o meu filho fosse um peso morto. Mas eu sempre engoli em seco. Família é família, certo? O evento que partiu tudo aconteceu há umas semanas, na festa de aniversário da minha tia. Foi um grande convívio no jardim, mesas, música, comida à discrição, umas 40 pessoas entre família e amigos. O Tiago estava ótimo nesse dia. Tinha os auscultadores para o ruído, o seu dinossauro de peluche favorito e estava super entusiasmado com os queques de chocolate. Expliquei-lhe tudo o que ia acontecer. Estava feliz, aos pulinhos junto à mesa da comida. Eu estava cheio de orgulho. E então, a Inês decide abrir a boca. Aproximou-se com aquele sorriso falso e disse, que momento fofinho. Vais dançar como ele também? Ou isso é só dele? Fingi que não ouvi. Mas depois, e juro que isto aconteceu, ela tirou-lhe o queque da mão e disse, UPS, tanto açúcar não é bom para crianças agitadas como ele. Assim. Sem mais nem menos. O Tiago ficou paralisado. O corpo dele congelou e vi-lhe o rosto mudar. Não chorou, apenas se desligou. Era como se alguém tivesse apagado a luz. O meu filho, que segundos antes estava a rir e a bater palmas, estava agora sentado no chão ao lado da mesa, a balançar-se em silêncio enquanto as pessoas olhavam, sem saber o que fazer. Eu rebentei por dentro. Não gritei. Mas aproximei-me dela e disse, firme, dá-lhe o queque. Agora. Ela deu aquele sorrisinho e respondeu, calma. Ele tem de aprender que o mundo não se vai adaptar a ele. Peguei no Tiago pela mão e, com voz clara, disse para todos ouvirem, vamos, filho. Não ficamos onde tratam as pessoas como problemas. Saímos. No carro, o Tiago não disse nada. Dei voltas até ele finalmente sussurrar, fiz mal. Respondi que não, que ele não fez nada de errado. Ele acenou com a cabeça, mas percebi que não acreditou muito. E isso partiu-me de uma maneira que não consigo explicar. Mas não ficou por aqui. 3 dias depois, recebi um telefonema no trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Alguém tinha feito uma denúncia anônima a dizer que o meu filho era descontrolado e estava muitas vezes em sofrimento e que talvez estivesse a ser emocionalmente negligenciado. As alegações eram vagas, mas sérias o suficiente para obrigar a uma visita domiciliária. Fiquei de boca aberta. E soube de imediato. Só uma pessoa na família fala do meu filho como se ele fosse um peso. A Inês. Ela achou que podia vingar-se de ter ficado mal vista na festa. Pensou que podia usar o sistema para me humilhar. Talvez achasse que me ia forçar a pedir desculpa. Mas ela não fazia ideia com quem se estava a meter. A técnica da CPCJ que nos visitou foi educada e profissional. Viu as caixas organizadas, o calendário visual na parede, a casa impecável, o quarto do Tiago com as luzes em forma de dinossauro e os livros todos alinhados. Viu um pai que trabalha a partir de casa para poder estar presente. Viu amor. E sabes o que me disse? Gostava que todas as crianças que visito tivessem este apoio. Mas eu não ficaria por ali. Porque se a Inês queria jogar sujo, eu podia jogar melhor.
Depois da visita da CPCJ, que acabou por encerrar o processo ainda nessa semana sem necessidade de seguimento, eu devia ter sentido alívio. Mas não senti. Nem por um segundo. Senti-me invadido. Revoltado. Como se alguém tivesse mexido na nossa vida com as mãos sujas e deixado tudo fora do lugar. O Tiago não percebeu exatamente o que se tinha passado. Disse-lhe apenas que era uma senhora que queria ver como era bonita a nossa casa. Ele acreditou. Mas perguntou-me a certa altura, muito baixinho, ela era amiga da Inês. Aquele comentário, vindo dele, confirmou-me que ele sentiu o que se estava a passar. Mesmo que não o conseguisse explicar, sabia. E eu estava farto de fazer de conta que estávamos seguros. Por que não estávamos? Não com gente como ela por perto. O pior? A Inês achava que tinha ganho. Teve a lata de comentar numa foto minha no Facebook no dia seguinte: que bom ver o Tiago a sorrir outra vez. Espero que as coisas estejam mais calmas, cara piscando. Aquele emoji quase me fez partir o telemóvel. Mas aquele comentário foi um presente. Uma impressão digital. Guardei logo o print. E comecei a cavar. Voltei atrás em mensagens antigas, grupos de WhatsApp, comentários em redes sociais. E o que encontrei? Não uma, nem duas, mas 4 situações diferentes em que a Inês dizia que o Tiago era demasiado, não era normal ou que talvez estivesse melhor num espaço especializado. Num grupo de primos, encontrei uma mensagem onde ela dizia: é triste ele nem perceber o quão estranho é em público. Dá que pensar sobre o que se passa naquela casa. Uma das primas enviou-me o print, sem pestanejar. Eu nunca concordei com ela, disse-me. Mas na altura não sabia o que dizer. Eu compreendi. Mas agora? Tinha nas mãos aquilo de que precisava. Falei com um advogado. Não para processar, ainda. Mas para saber o que podia fazer legalmente. E essa conversa foi um ponto de viragem. O advogado perguntou: acredita que ela apresentou uma denúncia falsa de forma consciente? Respondi: tenho a certeza. Ele disse-me: então pode apresentar uma queixa formal. A CPCJ leva estas situações muito a sério, especialmente quando são vinganças. E assim fiz. Escrevi uma declaração, juntei os prints das mensagens, os comentários dela, até um ficheiro de áudio de um jantar de família em que ela, a rir, dizia: se eu tivesse um filho como o Tiago, também pedi ajuda. Não foi só maldade. Foi um padrão. Depois, aconteceu algo que não esperava. A minha tia, mãe da Inês, ligou-me do nada. Preciso de falar contigo, disse. A voz dela tremia. Encontramo-nos num jardim público. Ela parecia envergonhada. Não sabia o que ela tinha feito até depois da festa, disse-me. Mas encontrei um rascunho de e-mail no computador dela. Ia enviar a vários familiares. Queria que todos escrevessem a CPCJ, de forma anônima, a dizer que tu eras instável. O meu estômago deu um nó. Ela tentou montar um caso, perguntei. Ela disse que queria ajudar o Tiago, continuou a minha tia. Mas eu acho que era só castigo por ter saído da festa e ela ter ficado mal vista. Desculpa. Permiti isto durante tempo demais. Ela entregou-me uma cópia do e-mail impresso. Um autêntico veneno. A Inês escrevia que o Tiago era um perigo para ele próprio, que eu não lhe dava atenção suficiente e que era mentalmente instável e isolado. Até inventava coisas, dizia que o Tiago andava sozinho pelo bairro sem supervisão. Mentira completa. Vivemos num condomínio fechado, com alarmes nas portas, e ele nunca saiu sozinho. Esse e-mail? Foi a pá de cal. Entreguei-o ao meu advogado, que anexou tudo à queixa. A CPCJ reabriu o processo, desta vez, sobre ela. E foi aí que tudo começou a desmoronar para Inês. Descobri algo que me deixou boquiaberto: ela já tinha tido um processo na CPCJ antes. Há 2 anos, recebeu um aviso formal por ter deixado a filha mais nova sozinha em casa enquanto foi às compras. O marido estava fora do país. Na altura, o caso passou sem grandes consequências. Mas agora?
Agora estava debaixo de holofotes. A técnica da CPCJ ligou-me. Estamos a levar isto muito a sério, disse. Tudo indica que houve tentativa de usar um serviço público para vingança pessoal. E muito bem. Entretanto, a Inês continuava a fazer-se de vítima. Disse a uma prima que ele está a tentar arruinar a minha vida porque fiz um comentário sobre o filho dele. Outro print guardado. Mas o que ela não sabia era que a família já não estava do lado dela. O joguinho social dela? Acabou. As pessoas começaram a bloqueá-la. Ela estava a perder o palco, e nem se apercebia. O problema de pessoas como a Inês é que não percebem quando perderam o controle da história, até estarem de pé, sozinhas, no meio dos destroços que causaram. Quando ela finalmente se deu conta de que estava metida até ao pescoço, já era tarde demais. A maré tinha virado. A investigação da CPCJ denúncia falsa foi oficialmente aberta na semana seguinte à minha queixa. Não disse nada a ninguém, tirando meu advogado e um amigo próximo. Não queria vingança, queria proteção. Queria que ficasse bem claro, ninguém mexe com o meu filho e fica impune. E foi então que a Inês decidiu armar-se em simpática. Apareceu no meu trabalho. Sim, leste bem. Sem avisar. Sem telefonema. Apareceu na recepção a pedir para falar com o primo do financeiro. Quando me chamaram, pensei que era engano. Mas lá estava ela. Encostada ao balcão, com um sorriso fingido. Olá! Disse, como se não tivesse tentado virar a minha vida do avesso 2 semanas antes. Perguntei-lhe diretamente, o que estás aqui a fazer? Não a convidei a sentar-se. Não fui simpático. Cruzei os braços e fiquei à espera do disparate da praxe. Ela começou a debitar um discurso ensaiado sobre como as coisas foram mal interpretadas, como só quis ajudar e que nem chegou a fazer nenhuma denúncia formal, só comentou preocupações com uma amiga. Interrompi-a logo ali. Inês, a CPCJ tem um relatório com as tuas palavras. Não só fizeste a denúncia, como mentiste. E agora estás a ser investigada. A cara dela caiu. Ficou branca como cal. O quê? Exatamente isso. Trouxeste uma tempestade para minha casa. Pensaste que o vento não te ia atingir? Começou a chorar ali mesmo, na recepção. Sim, a chorar. Disse que o casamento estava mal, que se sentia sozinha, e que ver a minha ligação com o Tiago a fazia sentir-se inferior. Disse, e isto é real, és tão bom pai que nos faz sentir mal. E por um segundo, quase tive pena. Mas não. Porque ela não estava arrependida do que fez. Estava arrependida de ter sido apanhada. Se calhar devias preocupar-te mais com os teus filhos do que com os dos outros, disse-lhe. Dei meia volta. Pedi à recepcionista para colocar na lista de não autorizados a entrar. Foi escoltada para fora. Poucos dias depois, a bomba explodiu. A minha tia, mãe da Inês, voltou a ligar-me, desta vez com pânico na voz. Ela pode perder a custódia. Reabriram o processo antigo. Estão a investigar as faltas escolares das miúdas, os relatórios médicos e já falaram com o ex-marido sobre a guarda partilhada. Fiquei com um nó no estômago. Porque nunca quis que as filhas dela fossem prejudicadas. Elas são crianças. Não têm culpa. Tal como Tiago não tem culpa por ter sido atacado por alguém que devia protegê-lo. Mas os atos têm consequências. E a Inês construiu esta armadilha sozinha. Entretanto, espalhava sua versão dos factos. Disse numa mensagem que uma prima me enviou: o meu primo está a tentar destruir-me só porque brinquei com o filho dele. Ele é doente. Mas já ninguém a ouvia. A família estava farta. Pessoas que antes a seguiam nas redes começaram a bloqueá-la. Já não era a prima engraçada, era a prima que tentou usar a CPCJ como arma. E ninguém queria ter o nome associado a isso. Foi aí que ela tentou dar a volta ao texto. Outra vez. Publicou no Instagram, numa conta privada que um primo me mostrou, um desabafo onde dizia estar a ser vítima de um familiar tóxico e que estava a ser castigada por defender uma criança com necessidades evidentes que o pai se recusa a aceitar.
Com hashtags como hashtag família deve ser segura e hashtag mães contra discriminação. Rime. De verdade. Alto. A mulher que tentou tirar o meu filho de casa estava agora a armar-se em salvadora? Mas o tiro saiu-lhe pela culatra. Os comentários foram impiedosos. Perguntaram por que é que tinha mentido a CPCJ. Por que é que tinha feito comentários públicos sobre uma criança? Por que achava que era correto expor uma situação tão delicada por vingança? Apagou o post 2 horas depois. Mas já era tarde. Os prints estavam feitos. E foram enviados para a técnica da CPCJ. Mais uma prova para o processo. Entretanto, o Tiago estava a florescer. Tirei uns dias de férias e começamos a fazer caminhadas juntos. Ele fez uma banda desenhada sobre um T-Rex super-herói que luta contra adultos maus que roubam queques. Emoldurei-a. Está na parede da sala. Por que é isso que significa curar, quando se tem 9 anos? Um T-Rex. Justiça. E o teu pai a segurar-te a mão. Depois do pequeno teatro da Inês sobre mães contra a discriminação falhar tão mal como seu antigo blog parental, sim, ela teve um, onde basicamente se queixava de tudo e de todos, percebi uma coisa, ela não estava arrependida. Nem um bocadinho. Não estava preocupada por ter magoado alguém, estava assustada por ter sido exposta. E isso muda tudo. Foi aí que deixei de jogar a defesa. Comecei a contar a história. Toda. Falei com familiares que tinham ficado em silêncio ou que preferiam não se meter. Mostrei-lhes as mensagens, os comentários, a denúncia. Mostrei-lhes a crueldade de tirar um queque a uma criança só para dar uma lição. Não precisei exagerar, bastava deixar as palavras da própria Inês falarem por si. Foi impressionante ver como a opinião das pessoas mudava quando viam tudo preto no branco. Durante anos, a Inês conseguiu manipular, fazer jogos de bastidores, lançar bocas por trás e parecer, por fora, uma mãe impecável. Mas desta vez, deixou tudo escrito. E não se pode manipular um print. O que realmente mudou tudo foi quando fui convidado para falar na escola do Tiago, numa reunião de pais sobre inclusão. Pediram-me para falar sobre o que é criar uma criança no espectro do autismo. Nada formal. Falei com o coração. Falei de como o Tiago abana as mãos quando está entusiasmado. De como adora aprender os nomes dos dinossauros por era geológica. De como se assusta quando os planos mudam, mas mesmo assim tenta adaptar-se. E de como, para mim, isso é coragem. As pessoas ouviram em silêncio. No fim, houve aplausos. Pais vieram ter comigo, alguns com lágrimas nos olhos. Um disse-me que era a primeira vez que se sentia compreendido como pai de uma criança diferente. Foi nesse momento que percebi que a Inês nunca poderia tirar-nos nada. Tentou pintar-nos como um problema. Mas nós éramos o contrário disso, estávamos de pé. E estávamos a inspirar outros. Mesmo assim, faltava um gesto. Algo simbólico. Algo que fosse nosso. Lembras-te do queque? Aquele que ela arrancou da mão do Tiago? Organizei-lhe uma festa. Chamamos-lhe a festa do recomeço. Foi num jardim público ali perto. Uns quantos colegas da escola, um bolo em forma de T-Rex, bolinhas de sabão, e uma torre de queques que parecia saída de um filme. O Tiago escolheu tudo. Não houve dress code. Nem horários. Só alegria. E nessa festa, algo aconteceu que nunca vou esquecer. O Tiago, o meu menino tímido, que antes mal falava em público, subiu para o banco do parque, abanou os braços, e gritou, "Obrigado a todos. Eu gosto muito de queques, e gosto muito do meu pai." As crianças bateram palmas. Eu quase chorei ali mesmo. Era como se tivéssemos reescrito a memória daquele dia. Onde antes havia humilhação, agora havia orgulho. Onde havia dor, agora havia amor. Mas o golpe final? Esse viria pouco depois. A CPCJ concluiu a investigação. Recebi uma carta a confirmar que a denúncia tinha sido considerada intencionalmente falsa, feita com má fé.
O processo foi encerrado como não confirmado, mas a Inês foi encaminhada para a formação obrigatória em parentalidade, e recebeu um aviso formal: se fizesse nova denúncia falsa, poderia incorrer em responsabilidade criminal. Ou seja, ficou com um registro. Enviei a carta ao meu advogado. Apenas por precaução. E depois? Escrevi uma mensagem no grupo de família. Aos que nos apoiaram, obrigado. Aos que se calaram, espero que nunca passem pelo mesmo. E aos que nos tentaram derrubar? Estamos de pé. E deixamos de ter medo. A Inês não respondeu. Mas eu sei que leu. Hoje está calada. Muito calada. Nada de publicações. Nada de convites. Nem mensagens nos grupos. É como se tivesse desaparecido. A minha tia, a mãe dela, tenta ainda fazer pontes. Mas eu disse-lhe, com respeito, que não estou disponível para reconciliações. Não agora. Talvez nunca. Ela percebeu. Porque é uma coisa que as pessoas não entendem: quando atacas uma criança como o Tiago, não estás a criar drama familiar. Estás a declarar guerra ao bem-estar de uma criança. Estás a ferir o elo mais vulnerável da família. E eu? Vou lutar até ao fim pelo meu filho. Sempre. Já alguma vez viste alguém perceber, devagarinho, que perdeu o controle da narrativa? Foi exatamente o que aconteceu com a Inês. Não perdeu só o apoio, perdeu o palco. Depois do parecer da CPCJ e da partilha da verdade, ela já não tinha como distorcer os factos. As pessoas deixaram de reagir aos seus comentários, deixaram de fazer gosto nas suas publicações, e os convites para jantares de família começaram a desaparecer. Ao início, tentou contornar a situação com desculpas. Disse que estava emocionalmente esgotada, que tudo tinha sido um mal-entendido e que só estava a zelar pela segurança da criança. Um tio nosso até me disse: ela cometeu um erro. Mas família é família. Respondi-lhe: família não tenta destruir a vida de uma criança por causa de um queque. Outros membros da família, especialmente os que têm filhos com necessidades especiais ou que já tinham sido alvo da Inês, ficaram ao meu lado. Alguns confessaram coisas que ela dissera sobre mim pelas costas. Uma prima contou-me que, há 2 anos, a Inês disse: o Tiago nunca vai conseguir integrar-se numa escola normal. É egoísmo mantê-lo assim. E depois, nesse mesmo Natal, ela sorriu-me como se nada fosse. Aquela hipocrisia ficou-me atravessada durante anos. Mas agora? Agora tinha saído à luz do dia. Quanto ao Tiago, poupei-o de quase tudo. Não queria que carregasse o peso dos dramas de adultos. Mas ele, na sua sensibilidade, apercebeu-se de muito. Uma noite perguntou-me, de forma simples: a Inês ainda gosta de mim? Respirei fundo e respondi: a Inês fez uma má escolha. E às vezes, quando alguém magoa, precisa de ficar sozinho a pensar no que fez. Ele acenou com a cabeça, aceitou a resposta e voltou a alinhar os seus dinossauros por ordem de tamanho. Como se o mundo lá fora não estivesse em chamas. Às vezes gostava de viver na mente dele. Seria um descanso. O mais curioso de tudo? No meio do caos, da tensão, dos telefonemas de advogados e das mensagens familiares, o Tiago estava melhor do que nunca. Desde que a Inês saiu da nossa vida, ele ganhou confiança. Começou a levantar o braço na sala de aula. A fazer mais perguntas. A desenhar mais, a conversar mais. Como se a sombra de estar constantemente a ser julgado tivesse desaparecido. Disse-me outro dia: quando for grande, quero ensinar os outros meninos sobre os sentimentos dos dinossauros. Fui até a casa de banho para que ele não me visse a chorar. Não me arrependo de nada. Nem de ter denunciado. Nem de ter exposto a verdade. Nem de ter dividido a família. Antes pensava que manter a paz significava aguentar tudo calado. Ser o maduro. Evitar conflitos. Deixar passar. Mas isso não é paz. Isso é silêncio. E o silêncio é perigoso. Especialmente para crianças como o Tiago, que nem sempre conseguem explicar o que sentem. Crianças que são alvos fáceis porque não gritam, não enfrentam, não desafiam.
crianças que muitos veem como problemas, quando são apenas diferentes. Se defender o meu filho significa perder uma prima, alguns convites e uns quantos jantares desconfortáveis? Que seja. O Tiago nunca vai duvidar de que estou ao lado dele. Vai crescer a saber que o pai dele lutou. Que não o envergonhou. Que não se calou. Vai saber que não tem de pedir desculpa por ser quem é, só para agradar aos outros. Ele não é um fardo. É o meu filho. E quem tiver problemas com isso, o problema é deles.